A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, até ontem o pastor Riclave citou esse versículo, Lamentações 3,37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande, não o envie? Certamente o que diz em Isaías, sou eu que confirmo a palavra do meu servo, confirmo o conselho dos meus mensageiros. O Senhor não fará coisa alguma, né? Isaías 44 diz sobre isto, né? Sou eu que confirmo a palavra do meu servo, 44:26. E é Amós 3, versículo 7, que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos profetas. Em Marcos 13:11 diz que naquela hora não sereis vós, né, que falais, mas o Espírito Santo. Em Efésios 3:10 que Deus fala através da igreja. Então esse aspecto profético, né, da igreja como canal de Deus, como Ezequiel, que Deus falou com ele, né, no Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, e aí ele diz, quando eu falei conforme o Senhor falou comigo, os ossos se juntaram. Então o ato profético de Moisés diante do mar foi revelado por Deus, assim como o ato profético de Josué diante de Jericó foi revelado e confirmado por Deus, assim como o ato de Elias orar e chover foi dirigido, né, confirmado por Deus, porque foi dirigido por Deus. Vemos então que o ato profético, para ele ser confirmado, ele tem que ser dirigido por Deus. Jesus diz lá em João 11, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, né? Antes dele falar com Lázaro, ele sabia que Deus o havia enviado, então iria confirmar. Marcos 16:20 diz que Deus ia confirmando a palavra, não é? Com sinais e prodígios. Portanto, Deus só confirma aquilo que ele falou previamente. Deus não confirma atos insanos ou religiosos ou que dá na telha do pregador, mas ele confirma somente aquilo que ele já falou e segundo a fé do camarada, né? Lá em Romanos 14:23 fala que tudo que não é de fé é pecado. Os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio. O demônio veio lá e bateu neles, não respeitou a oração deles. Porque a palavra deve ser dita no espírito, né, de uma pessoa que tem comunhão com Deus. Então não adianta tentar fazer a obra de Deus na carne, né? Porque a carne é a frequência da serpente. Ele come o pó, que é toda a obra humana, né? Tudo aquilo que é feito separado de Deus. O próprio Jesus disse lá em João 5:19 e também 30, eu não falo nada a não ser aquilo que ouço, né, do meu Pai previamente. Eu não faço nada a não ser aquilo que vejo. Portanto, a comunhão contínua do Senhor, Jesus com o Pai, mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Ele não fazia pedras em pães só porque tinha poder, não é? Ele estava ali para cumprir a agenda do Pai. Portanto, nós não podemos, à torto e à direito, fazer atos proféticos fora da palavra. Mas dentro daquilo que o Senhor nos ungiu, né, João 15:16, foi Ele que nos escolheu e nos enviou, dentro daquilo que Ele nos ordenou fazer, agora aí fica fácil, porque estamos debaixo da autoridade, né, do sangue de Jesus, do nome de Jesus, e a unção de Deus flui através de nós como rios de água viva, João 7:38. Então, se estamos debaixo da autoridade dos métodos de Cristo, e a unção soberana flui dos nossos lábios, e quem nos ordenou foi o Senhor, aqui nós estamos em extrema superioridade a todas as obras da queda. Como diz em Romanos 5:17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Cristo Jesus. No fato de que o Senhor disse vão e cure os enfermos, expulse os demônios, põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em linguagem celestial, ensine as pessoas e elas guardarão essa palavra, você vai gerar fruto que permanece. Quando vemos então nessas três chamadas específicas, cure os enfermos, expulse os demônios e ajude as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, né? Levar os santos à maturidade, levá-los a se arrepender e guardar essa palavra, o espírito de obediência da fé, vemos então o chamado para gerarmos um povo próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Podemos ver claramente em Isaías 53, versículo 4 e 5, que ele levou as enfermidades na cruz. Também tudo que tenta nos tirar a paz. Em 2 Coríntios 9:8 diz que ele nos dará sempre, de forma transbordante, em todas as áreas. Vemos claramente
que o Senhor disse: não vos embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, mostrando claramente o chamado a sermos cheios do Espírito Santo e as promessas de sermos cheios do Espírito Santo. As promessas claras de que podemos curar os enfermos porque Ele levou as enfermidades e levou tudo aquilo que está faltando por causa da queda e disse que nos supriria e nos enviou para impor as mãos e enviou-nos para expulsar o mal e para profetizar 12 cestos cheios. Jesus é o nosso modelo. Por onde Ele passava, que havia falta, Ele fazia sobrar 12 cestos cheios. Jesus impunha as mãos e o mal desaparecia, a doença, a opressão, as cadeias eram quebradas. Por onde Ele passava, o pecador se arrependia, os lares eram restaurados. Aonde havia falta, Ele simplesmente orava e aparecia recursos e sobrava 12 cestos cheios. Sendo Jesus nosso modelo, Ele disse em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores, debaixo dessa unção do sangue de Jesus, debaixo dessa autoridade que é dele, debaixo deste chamado que foi Ele que nos chamou, não foi nós que nos escolhemos ou nos fizemos servos de Deus e profetas de Deus, foi Ele, e debaixo desta unção poderosa que está fluindo agora do nosso ventre, como aquela unção que esperava em Gênesis 1 para confirmar a palavra. Portanto, fomos inseridos, fomos incluídos, fomos chamados, temos esse privilégio, essa responsabilidade de gerarmos pessoas que se arrependem, gerarmos prósperos, saudáveis, gerarmos uma safra de cristão com vestes limpas e azeite transbordando, gerarmos um povo que consegue obedecer à palavra de Deus, porque tem graça, unção e sabedoria, Então estamos aí gerando um povo próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Isso está muito claro por toda a Escritura e a autoridade que está na nossa missão tem a honra do Senhor. O Senhor colocou a honra dele na sua palavra. Ele não pode mentir, não é homem para que minta. Ele está comprometido com as suas promessas e não é impossível. Ele enviou Jesus, não é? Aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho, Romanos 8,32, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É claro que deu. Efésios 1,3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Por isso, debaixo do aspecto profético claro e nítido dos parâmetros das Escrituras, dentro do que nós lemos na palavra de Gênesis e Apocalipse, vemos claramente que a imagem, semelhança e domínio é restaurada através da igreja, que vai sendo conduzida à maturidade, como diz Efésios 4, do 11 ao 13, e Deus vai levantando uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à maturidade de varão perfeito, à estatura completa, à semelhança de Cristo. E aqui estamos nós, dia a dia, pregando a palavra, orando, debaixo de consagração, jejum, madrugadas com Deus, adoração, debaixo de comunhão com Deus, para manifestar o reino de Deus, para a glória de Deus. Somos chamados, então, no aspecto profético, não apenas proferir som, mas liberar o Espírito, o domínio profético. E neste momento eu quero unir a minha fé com a sua e declarar, de acordo com a palavra de Deus, 12 cestos cheios, declarar a saúde sobre o seu corpo, a sua alma, declarar o crescimento espiritual, a vitória sobre o pecado, o mundo, a carne, o espírito de obediência para que você consiga viver a palavra de Deus em santificação, temor humilde e para a glória do Senhor possa produzir a 100 por 1. Neste momento, debaixo do sangue de Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, venha perdoar a cada um de nós, fechar todas as brechas com sangue, sondar o nosso coração, nos levar ao arrependimento e também nos fortalecer para a obediência no Espírito. Pai, em nome de Jesus, declaro esse povo curado, de acordo com a Tua palavra, destrua toda enfermidade, infecção, dores, inflamações, caroços, desapareça em nome de Jesus. Ordeno agora a saúde divina, ordeno, Senhor, a provisão dos 12 cestos cheios sobrando para a generosidade, Declaro sim, Senhor Deus, unção para obedecer, para vencer o pecado, a carne, o mundo, o diabo, unção para viver uma vida de perdão, de amor, de alegria, de paz no Espírito Santo. Declaro unção para dar bom testemunho, para viver uma vida com uma comunhão cada vez mais profunda contigo, uma vida, Senhor Deus, para a Tua glória
e de boas obras em nome de Jesus.